A dor do coração partido, porque os términos nos transformam. A palavra heartbreak apareceu pela primeira vez há 700 anos atrás. Mas apesar desse nome tão bonito, simbólico, até poético, esse fenômeno de ter um coração partido é muito mais antigo do que isso. Ter o coração partido é uma experiência psicológica, fisiológica, emocional e, na minha opinião, eu penso que até espiritual. A dor do rompimento afetivo acompanha a humanidade desde sempre. Ela é universal, antiga, estrutural. Para muitos isso pode soar melancólico demais, como se fosse um sinal de fraqueza. Tipo, só os fracos choram por um relacionamento tóxico. Mas hoje eu quero te falar. Você não é fraca, você não é fraco, você é humano. Nesse vídeo é baseado numa coleção de estudos que eu fiz nos últimos 6 dias e baseado também nas minhas experiências, nas dores que a gente carrega, né? E eu fiquei chocada com muita coisa que eu descobri nos últimos dias. E hoje eu quero te mostrar porque o sofrimento da perda é parte natural do nosso organismo. É como se essa dor fosse meio que necessária para o desenvolvimento da nossa própria espécie. Então, gente, não foi o sertanejo universitário que inventou a sofrência. O rompimento de um vínculo social é registrado pelo corpo como uma ameaça real. A nossa herança mais primitiva. Perder uma conexão podia significar a morte. As partes mais ancestrais do nosso cérebro ainda respondem a isso com medo, ansiedade, insegurança, é fisiológico. Mas vamos começar pelo começo. Vamos falar da nossa primeira dor. O primeiro término da nossa vida é o nascimento. Eu tava vendo os vídeos do psicanalista brasileiro Flávio Gigovati e lendo um pouco sobre Freud e outros pensadores. E nos vídeos incríveis, gente, vejam o canal do Flávio Gigovati. Ele já é falecido, mas deixou um canal tão lindo aí. E existe essa ideia, sabe? E eu acredito nessa ideia que é o seguinte: o nascimento é a nossa primeira separação. Quando a gente era um bebê, a gente estava num ambiente intrauterino. Tudo era dado, alimento, calor, som do coração da mãe biológica. E a gente sai e entra no mundo de ar, luz, fome, frio. A gente meio que é arrancado de uma experiência simbiótica, indiferenciada. A mãe biológica e o bebê são praticamente a mesma coisa. E aí tem o corte, a separação. E aí nasce a individualidade. É aí que nasce o ego. E a gente cresce, se desenvolve, cria vínculos, cria apegos. E eu tô preparando um roteiro muito legal e aprendendo um pouco mais para trazer para vocês sobre a teoria do apego de John Bowlby, que eu acho que vai ser massa fazer um vídeo sobre isso. Quando a gente cresce, a gente ama, e quando a gente ama, a gente toma no cu. Mentira, brincadeira. Mas quando a gente ama, a gente se expõe. E aí a gente experimenta os relacionamentos, seja numa amizade, no amor romântico. Hoje, especificamente, eu vou estar falando mais sobre o relacionamento romântico. Seja esse heteroafetivo, homoafetivo, monogâmico, não monogâmico e até se for extraconjugal, eu não tô aqui pra julgar. Eu só tô aqui pra falar de uma coisa universal. A dor quando acaba, a dor do término. E o relacionamento acabou. E agora? Antes de tudo, eu quero falar de ciência. Olha, eu não sou cientista. Eu terminei o ensino médio à base de cola e choro e desespero. Mas eu sou viciada e eu assisto muito o podcast do Dr. Huberman. Mas assim, questionem tudo que eu falar. Eu trago informações que eu li e são minhas interpretações. Faça a sua pesquisa, se você puder. E o Dr. Huberman, ele fala que o rompimento é tão doloroso porque causa uma desorganização no cérebro. Gente, então a gente fala tanto de coração partido, coração, mas engraçado que o cérebro é o órgão mais afetado. Na verdade, todo o organismo é afetado. Mas olha que interessante. O fim de um relacionamento ativa áreas ligadas ao prazer, à dor física, ao estresse, às emoções. E a amígdala é uma das estruturas mais antigas e mais primitivas do nosso cérebro. E ela responde com medo, ansiedade, angústia. Ela meio que assume o controle emocional quando a gente passa por uma situação estressante ou ameaçadora, e o término de um relacionamento significa isso. E a amígdala te controla, né, porque ela tá muito ativada e gera reações muito intensas. Às vezes as reações são desproporcionais. Enquanto eu pesquisava, eu descobri uma coisa muito triste. É que nos Estados Unidos, 42% dos casos de suicídio estão ligados a términos, separações e traições. E essa ativação da amígdala acontece porque, do ponto de vista evolutivo, a perda de um vínculo social para os nossos ancestrais significava um risco real à sobrevivência. Porque, pensa bem, o homem vivia para sobreviver. Então, quando ele perdia o vínculo e ele era deixado pelo grupo, o que significava isso? Significava que ele ia ter menos proteção
proteção, menos comida, menos recursos. Então, a gente sabe que o nosso corpo, você é fulano de tal, mas a gente carrega uma herança ancestral. Então, biologicamente e emocionalmente, espiritualmente também a gente carrega muita coisa aqui nesse corpo que vem de outras épocas. E um outro ponto muito interessante que o Dr. Huberman fala é que o cérebro passa por um processo de remapeamento do tempo e espaço. Porque aquela pessoa que estava praticamente integrada no seu cotidiano, nas rotinas, nos horários, no toque, nas palavras, nos planos, também no imaginário, aquela pessoa estava integrada na sua vida nos 3 reinos, tanto no físico, quanto no emocional e quanto no espiritual. O cérebro cria sinapses específicas para aquela convivência. E agora o cérebro tem que desfazer e reorganizar essas conexões. Isso significa redefinir planos, reconfigurar expectativas. E esse processo de remapeamento exige muita energia do cérebro, tanto emocional quanto cognitiva. E é por isso que é muito comum, quando as pessoas terminam um relacionamento, elas se sentem cansadas, com dificuldade de concentração, lapsos de memória, sensação de mente nublada, confusão mental, sabe? Tem até o caso da atriz Sienna Miller. Ela namorava um ator, ele traiu ela publicamente com a babysitter, com a babá, e ela rompeu com ele. E ela falou numa entrevista recente que às 6 semanas após o término, ela não tem memória de nada. Os amigos dela comentam sobre eventos que aconteceram e ela não se lembra. Isso é muito louco, né? Fora tudo isso, a produção de dopamina, serotonina e outros neurotransmissores é afetada também. E um outro ponto que eu queria trazer também é o fenômeno do mimetismo. Quando a gente está muito íntimo de alguém, a gente cria códigos, comportamentos, sincronicidades. A gente meio que imita inconscientemente as expressões, vocabulários e até posturas físicas. Mas essa sincronicidade, sabe? 2 corpos, um ritmo. Isso tudo faz parte da regulação emocional compartilhada. E quando a pessoa vai embora, você não perde só a pessoa, você se vê morrer na consciência do outro. Você deixa de existir no papel que você exercia. E às vezes, junto com a pessoa, também vai embora uma parte sua, uma parte da sua personalidade que você criou naquela relação. Isso é existir naquela relação. E é por isso que muitas pessoas sentem como se elas fossem morrer. Principalmente pessoas que não tinham outras conexões profundas. E elas sentem essa dor. O louco de tudo isso é que essa dor não é só emocional, ela é física também. Tem um estudo na Universidade de Michigan de 2011. As pessoas entravam nas máquinas de ressonância magnética e elas tinham que olhar uma foto do ex. Gente, imagina que maluco. E o resultado foi muito louco, porque as áreas que eram ativadas no cérebro enquanto eles olhavam para a foto do ex eram as mesmas áreas ativadas durante uma dor intensa, como uma queimadura ou choque. Ou seja, o cérebro não faz tanta diferença entre dor emocional e dor física. E existe até a síndrome do coração partido, vocês sabiam disso, né? A cardiomiopatia de Takotsubo. Eu tenho a impressão que eu tô falando esse nome errado, mas é isso, eu vou colocar aí Takotsubo. Mas é muito comum essa síndrome do coração partido entre mulheres na menopausa ou por pessoas que passam por uma situação muito estressante. E os sintomas são, vou ler, dor intensa ou aperto no peito, falta de ar, tontura ou desmaio, cansaço extremo, vômitos, palpitações ou batimentos cardíacos irregulares, perda de apetite ou dor no estômago, sentimentos negativos, tristeza profunda, perda de autoestima ou pensamentos suicidas. Tá bom pra você? Tá básico isso? E depois de toda essa informação, não é louco pensar que a nossa sociedade criou uma ideia de que pessoas fodas não sofrem? Que a pessoa foda é aquela que já tá em outra, que tá postando foto na balada, a vida que segue. Mas isso pode ser uma ilusão, porque não existe resiliência sem luto. E essa ideia de que só os fracos sofrem não é verdadeira. Se só os fracos choram e sofrem, então quem foi Van Gogh, quem foi Shakespeare, quem foi Beethoven, quem foi Taylor Swift, quem foi Adele, quem foi Chitãozinho e Chororó? Os maiores artistas, os maiores álbuns, os maiores filmes, os melhores livros foram feitos a partir da dor, a dor que foi sentida. E eu espero que esse vídeo você entenda isso. Mas olha, esse vídeo é só a parte 1. Eu vou trazer a parte 2. Inclusive na parte 2 eu vou explicar por que a neurociência fala que a gente tem que sentir. É muito interessante. Espero que a segunda parte seja mais esclarecedora, porque essa primeira parte foi meio deprê, né? Meio tipo, ai foda, vamos sofrer. Inclusive, se você clicou nesse vídeo achando que eu ia dar dicas de como não sofrer, não. Na verdade, a minha dica é
sofra. No próximo vídeo eu vou falar um outro lado, o lado mais bonitinho da coisa, tá? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte.